seja um discípulo de Jesus Cristo. E no vídeo de hoje, então, a gente vai começar a nossa semana de 4 a 10 de agosto, permanecer em lugares santos. Então vamos descer até a parte, de sugestões para ensinar as crianças e vamos começar, sugestões para ensinar as crianças, geralmente tem uma mãe ou um pai com uma criança, tá bom? E vamos começar o primeiro tópico da nossa semana. O Espírito fala com uma voz mansa e delicada. Se você me acompanha, no canal já há um tempo, você então vai perceber que os temas se repetem. E isso é excelente, porque a primeira vez que a gente falou sobre o Espírito Santo, a gente apresentou, o Espírito Santo ele foi apresentado o tema como um orientador, como um guia. Pelo menos foi o que nós apresentamos aqui, no canal, que eu apresentei aqui no canal, e se você seguiu a minha sugestão, você apresentou o Espírito Santo como sendo um guia, um orientador. E hoje, aqui ele está falando, uma nota pedindo sobre o Espírito Santo falar de uma forma, como que o Espírito Santo se comunica com a gente, com uma voz mansa e delicada. E é isso, o que nós vamos falar. Então você pode chegar com a sua criança. Primeiro vamos ler o que está pedindo no manual e aí depois a gente passa na dinâmica, tá bom? Vamos lá. O que seus filhos diriam a um amigo que perguntasse como eles sabem quando o Espírito Santo fala com eles? Peça-lhes que leiam sobre um modo pelo qual Joseph Smith descreveu a voz do Espírito em Doutrina e Convênios, seção 85, versículo 6. Depois, eles podem praticar ouvir e falar uma voz mansa. Você também pode compartilhar experiências em que o Espírito falou a você com uma voz mansa e delicada. Para ajudar seus filhos a entender a frase "essa voz suave", você pode tocar uma música para crianças como o Espírito Santo. Peça a uma das crianças que adivinhe qual é a música enquanto as outras crianças fazem barulhos distrativos. Depois, você pode repetir a música sem distrações. Que distrações podemos remover de nossa vida para sentir o Espírito com mais frequência? Eu gostei muito de fazer essa dinâmica com meu filho. De todas as que pede no manual, essa foi a que eu mais gostei dessa semana. Então vamos lá. Então, se você está lidando com crianças pequenas, a repetição é a mãe do aprendizado, por isso que os temas se repetem. Então, a primeira vez que a gente falou com a criança, como eu já falei anteriormente, a gente tratou dele como se fosse um guia, um orientador. E hoje nós vamos, então você pode pegar, inclusive, se você gravou a dinâmica com seu filho, ou se você usou algum material, você pode inclusive reforçar isso. Falar, hoje a gente vai falar do Espírito Santo. Lembra que a gente fez uma receita e a mamãe foi guiando, o que ia, o que não ia, o Logan foi falando, a mamãe foi ajudando. Como o Espírito Santo nos ajuda? E aí você reforça isso, traz isso para que possa despertar, destravar na mente dele o assunto que já foi falado. E aí hoje nós vamos falar como o Espírito Santo se comunica com a gente. O Espírito Santo é um membro da Trindade, assim como Deus, o Pai, o seu Filho Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele tem o mesmo propósito do Pai Celestial, que é de levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Então, o Pai Celestial, ele criou todo o plano que nós estamos vivendo. Jesus Cristo, ele executou esse plano, sendo literalmente um exemplo e o caminho para voltarmos à presença do Pai. E o Espírito Santo, ele atua quando a gente está assim, desviando do foco, com as distrações do mundo. O Espírito Santo é aquela voz que fala, vem aqui, não vai por aí, tá fazendo errado. Ou então, tá fazendo certo, continua. Então o Espírito Santo, ele vai nos orientando no caminho, mas sempre com uma voz delicada. O mundo grita e faz muito barulho, mas o Espírito Santo, não. Ele fala com uma voz gentil. Vamos ver como é que o Espírito Santo fala com a gente? E aí, antes disso, você vai precisar preparar, um corredor da sua casa ou uma sala, se você estiver dando aula para crianças,
ou um cômodo, enfim, você vai precisar preparar um ambiente. E nesse ambiente você vai pegar o que a tua criança mais gosta, tá? No meu caso, eu peguei um pirulito que o meu filho gosta muito, né? Tá na vibe de pirulitos. Então eu peguei um pirulito que ele gosta muito e coloquei, né, no vídeo, deixei bem chamativo na ponta desse corredor. Durante o corredor, né, no percurso do corredor, eu coloquei outras coisas que ele gosta. Então eu coloquei celulares altos com desenhos que ele gosta, né? Peguei o celular da galera aqui de casa e coloquei os desenhos que ele mais gosta. Coloquei brinquedos que ele gosta, então eu coloquei o trator, coloquei o patinete, coloquei as coisas que ele gosta nesse corredor. Então eu dei essa introdução para ele, né, relembrando rapidamente o que era o Espírito Santo, né, quem ele era, qual era o papel dele e o que a gente já falou sobre isso. E aí, né, eu trouxe para ele, vamos ver como que o Espírito Santo ele se comunica com a gente. Né, a gente já viu que ele orienta, já viu vários papéis dele, agora vamos ver como que ele se comunica. E aí, então eu trouxe meu filho, ele estava em outro, a gente estava no quarto, né, e eu fiz isso no corredor que liga a sala com o quarto. Não é um corredor grande. E é importante que você defina um timer, né, um tempo para que essa dinâmica ocorra. Porque na vida é assim, né, tudo tem um tempo. Então eu defini 2 minutos, porque o corredor ele não é grande e o foco é ele andar por esse corredor até o objetivo, que era o pirulito, sem se distrair com as coisas, né, ou se distrair o menos possível. E eu tava atuando, né, como se fosse o espírito, eu tava falando com meu filho assim, muito baixinho mesmo, de uma voz bem mansa e delicada. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo, né? Com uma voz bem mansa e delicada. Então eu tava falando nessa altura com o meu filho. E aí, antes da gente ir pra esse corredor, eu virei pra ele e falei assim, Logan, eu mostrei um pirulito pra ele, falei, vamos comer o pirulito? E aí ele fez que sim, lógico, é uma coisa que ele gosta. E eu falei pra ele, tem um pirulito pra você lá no corredor. Você tem que ir lá pegar o pirulito, mas você não pode pegar brinquedo e você não pode parar pra assistir desenho. Ele, ok, né, tipo, fez que sim, mas ele não sabia até então o que eu ia fazer. E aí eu abri a porta e deixei ele, né, e eu fui andando próximo dele, porque o corredor não é tão largo, né, então eu fui andando próximo dele. O ideal é você andar ao lado dele, né, como quero andar com Cristo e ao seu lado andar, então o ideal seria ao lado, mas se não puder, anda bem próximo da criança. E aí eu não encostava nele. Meu filho ele chegou a se distrair com as telas, principalmente, mais do que com os brinquedos, e aí eu falava pra ele, Logan, olha o pirulito, pode se distrair. E aí eu falava com ele assim. Algumas vezes ele me dava ouvido, outras não, mas acabou que ele terminou o tempo focando no objetivo que era o pirulito, pegou o pirulito. Foi muito gostoso fazer essa atividade. Eu não filmei porque eu não achei que seria tão... que ele se expressaria tão bem, né? Eu tenho que começar a gravar essas coisas. Mas enfim, e aí acabou que ele chegou no objetivo dele. Se acabar o tempo e a criança não chegar no objetivo, tá tudo bem, né? A gente tá num campo de treinamento, vamos dizer assim. A criança ela está exercitando, aprendendo sobre o Espírito Santo, tá tudo bem. A gente explica, se você quiser, você pode trazer essa criança, explicar a importância, como que o Espírito Santo fala, como que você estava falando, né? Baixinho, sussurrando. E mostrar para essa criança que você não vai gritar, o Espírito não vai gritar. Quando a gente está fazendo uma coisa errada, o Espírito não vai berrar no seu ouvido mais alto que a distração que você está tendo. Então, é essa a importância que a gente tem que trazer, né, para o nosso ambiente de ensino. Mostrar para a criança que o Espírito, ele fala com uma voz mansa e delicada, ele fala baixinho. O mundo grita, o mundo faz barulho, as distrações tentam chamar nossa atenção, mas o Espírito Santo e todas as coisas de Deus são mansas e delicadas, falam baixinho. E como que a gente consegue ouvir o Espírito Santo? Né? Então ele fala manso e delicado, mas se a gente faz oração, se nós estudamos as escrituras que é o que nós estamos fazendo aqui,
se nós vamos à igreja, se nós vamos ao templo, né, e fazemos as coisas que o Pai Celestial nos pede, como ler, como ajudar o próximo, né, e sermos bons exemplos, então nós estamos mais próximos de Jesus Cristo e assim a gente consegue ouvir melhor o Espírito Santo. Mas quando eu não faço oração, quando eu não vou à igreja, quando eu não leio as escrituras, quando eu não vou ao templo, quando eu não ajudo, né, quando eu sou egoísta, quando eu brigo, essas coisas me afastam de Deus. Então, quando o Espírito Santo falar comigo, eu não vou conseguir ouvir bem, porque as distrações vão me chamar mais atenção, já que eu estou longe do Pai Celestial. Então, foi dessa forma que eu expliquei para o meu filho. Depois a gente leu a escritura, né, que reforça sobre o que foi dito, né, eu li para ele Doutrina e Convênios, seção 85, versículo 6, que é o que pede no manual. Assim diz a voz mansa e delicada, que sussurra através de todas as coisas e penetra todas as coisas e muitas vezes faz com que os meus ossos estremeçam enquanto se manifesta. E aí tem dizendo, né, mas eu lia só até manifesta, porque não achei interessante para ele naquele momento falar essa última palavra. Mas, enfim, li essa escritura, compartilhei o meu testemunho com ele, né, de uma maneira bem breve. Eu sei que parece que é longo o tempo, né, mas é porque eu tô explicando para você. No geral, os meus estudos das escrituras com o Logan, eles duram de 5 até no máximo 10 minutos. Isso quando ele quer repetir uma atividade, eu acabo permitindo. Mas no máximo elas duram cerca de 5 minutos, né? Assim, entre 5 a 10 minutos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Com o primeiro hino nós cantamos o Espírito Santo, que é o que pede no manual. E o último hino a gente cantou Quero Andar com Cristo, né? Além de ser um hino que ele está aprendendo, também acho que é um hino que cabe bem aqui, porque quando nós andamos com Cristo, nós também ouvimos os sussurros do Espírito Santo. E aí, não lembro se eu falei, mas eu finalizei com o meu testemunho. A gente fez o último hino, fizemos a última lição, e essa foi a nossa primeira dinâmica da semana. Eu espero que te ajude, né, aí a explicar melhor sobre o que é o Espírito Santo e traga debates para sua família. Lembrando que primeiro eu faço voltado para o lado para a família, mas principalmente para crianças pequenas, né? Então aí de 1 ano e meio até 5 anos. Às vezes pode parecer viável fazer essa dinâmica, mas com outras coisas, né? Explicando de outras formas, se você estiver falando com crianças maiores, inclusive envolvendo adolescentes. Mas se não, esse tipo de dinâmica é ideal para crianças muito pequenas, porque eles perdem o foco totalmente, né? Assim, eles não têm paciência de ficar lendo muita coisa e eles também não vão ter maturidade cerebral para explicar, né? E para falar e dar respostas que a gente espera de crianças de 8, 9 anos aí, tá bom? Então é isso. Vamos passar para o segundo tópico. Agora, né, dando continuidade à segundo tópico, né, da nossa semana de estudo, posso ajudar a reunir o povo de Deus. Para ajudar seus filhos a entender a parábola descrita na seção 86, prepare várias gravuras ou desenhos pequenos de trigo e esconda-os pela sala. Explique a seus filhos a parábola do trigo e do joio. E leiam juntos o comentário do Senhor em Doutrina e Convênios, seção 86, versículos de 1 a 7. Seus filhos podem então reunir as gravuras ocultas do trigo e escrever nelas o nome de alguém que podem reunir a Jesus Cristo. O que significa reunir as pessoas para Jesus Cristo? Quais são algumas maneiras pelas quais podemos fazer isso? Então, eu gostei bastante de fazer essa dinâmica. A gente não falou, esse tema ainda não foi apresentado aqui, né? É a primeira vez que a gente está apresentando na forma de parábola de joio do trigo. E a gente já falou sobre sermos missionários, né, anteriormente. Falamos sobre como guardar os mandamentos, que o missionário guarda os mandamentos. Falamos que o missionário ele serve. Falamos que o missionário ele estuda as escrituras e falam palavras boas, né, palavras mágicas, vamos dizer assim. E agora a gente vai falar sobre como reunir o povo de Deus. Então, a gente não precisa ter uma plaqueta no peito para poder fazer isso. Eu utilizei como recurso os fantoches. Então eu acabei
falando, né, contando a história do joio e do trigo com os fantoches mesmo, representando, porque eu acho que é mais fácil de crianças pequenas entenderem, tá? Lembrando que o meu conteúdo é voltado para crianças atípicas e crianças de um ano até seus 5 anos de idade, mais ou menos. Mas todos podem utilizar e adaptar da forma como for melhor para você. Então eu utilizei fantoches, primeiro porque prende a atenção da criança e ela consegue entender melhor o que está se passando, do que eu simplesmente falar. Crianças precisam de muitos recursos visuais. Então eu contei, né, essa parábola com os fantoches. E aí eu fiz... Aqui. Eu imprimi... Como as crianças que eu trabalho não, né? O meu filho, ele não sabe escrever ainda, apesar de ele estar reconhecendo as letrinhas, ele não sabe escrever, ele tem 3 anos ainda. Então ele não vai escrever nome de ninguém, né, pra ajudar. Eu fiz o trigo aqui, né, eu peguei e desenhei à mão mesmo, você pode imprimir se você achar na internet, dá pra achar bem fácil, porque eu olhei o desenho na internet, e imprimi algumas imagens. E essas imagens que eu vou utilizar para falar sobre como que a gente pode reunir, né, o nosso trigo. Então eu expliquei para ele, contei a história do parábola de trigo mais uma vez, e eu expliquei para ele que o trigo são as pessoas boas, as pessoas que fazem coisas, né, boas, as pessoas que seguem a Jesus Cristo, são considerados trigo. E o joio é considerado aquelas pessoas que não guardam os mandamentos, que não seguem a Jesus Cristo. Isso é considerado joio. E aí, uma pergunta bem legal aqui, né? O que significa reunir as pessoas para Jesus Cristo? E quais são, essa pergunta, quais são algumas maneiras pelas quais podemos fazer isso? Foi nessa pergunta que eu me baseei para fazer a dinâmica. Então, eu desenhei o trigo e eu colei esse trigo nos cantos da sala, que é onde a gente estuda as escrituras na sala. Então, eu colei em alguns cantos. E aí, então, voltando, né, só pra não coisar minha de ensino, contei a história, expliquei pra ele que o trigo era as pessoas boas, que o joio eram as pessoas ruins, e que agora o trigo, ele vai representar as coisas boas, porque o que a gente pode fazer, né, pra poder... Deixa eu ver a pergunta certinho aqui. Quais são algumas maneiras pelas quais podemos fazer isso, né, pelas quais a gente pode reunir as pessoas para Jesus Cristo. Por isso que a gente tem esses desenhos. Então eu falei para ele, agora eu peguei né? Falei assim, ó, oração é uma forma da gente reunir as pessoas para Jesus Cristo. Quando nós oramos, o Pai Celestial é uma conversa que nós estamos tendo com o Pai Celestial. Nós podemos orar a favor de pessoas que estão enfermas, que estão doentes, né, ou dodóis. Podemos orar por aquelas pessoas que estão com medo, que estão tristes. Podemos orar por aquelas pessoas que não conhecem a igreja para que possam conhecer. Então a oração ela é muito importante. E quando nós oramos, nós somos o trigo. E aí eu colei assim, as gravuras com o trigo para cima. E aí a gente foi fazer essa caça ao trigo, né? E aí, conforme ele foi pegando as gravuras e me mostrando, né? Por exemplo, o templo é muito importante. Quando a gente vai para o templo, nós somos o trigo. E nós ajudamos também na causa de Jesus Cristo, porque o templo, ele tem ordenanças sagradas. E nós fazemos em favor das pessoas que faleceram, seja da nossa família ou não. E aí, então, eu fui mostrando aqui pra ele, né? Por exemplo, esse daqui, né? Mostrando não, ele foi pegando e foi colocando. Não vou falar todas, só algumas. Boa saúde. Quando nós cuidamos bem do nosso corpo, nós somos o trigo. Porque como que a gente vai ajudar as pessoas doentes na cama? Não dá, né? Então a gente precisa ter boa saúde. Quando nós cuidamos do nosso corpo, nós somos o trigo. E nós estamos na mão direita do Pai Celestial. E aí, são várias imagens, né? Eu coloquei cantar, a música, né? Edifica, coloquei para igreja, coloquei estudar, não só as escrituras, mas a gente precisa ter conhecimento também. Eu coloquei ajudar o próximo, né? Que é importante, nós somos o trigo também. Coloquei aqui, ó, compartilhar os brinquedos, falar com as pessoas, não ser tímido, né? Timidez não vem do Senhor.
Coloquei organização, então quando a gente mantém nosso ambiente limpo e organizado, nós convidamos o espírito e nós somos o trigo. E coloquei aqui, ó, também como ajudar as pessoas, né? Então, ajudar, coloquei 2 vezes ajudar, mas é porque essa tarefa aqui é uma das que ele faz, ajudar as pessoas, nós somos o trigo. Então, eu coloquei mais como eu sou o trigo do que como outras pessoas sendo trigo para essa faixa etária de idade. Por quê? Porque eu acho que ele vai ter uma compreensão melhor. Ele não vai escrever nome, ele não vai pensar em formas, né, em pessoas que são trigo. Ele tem 3 anos de idade. Então, eu utilizei essa dinâmica falando que eu sou trigo quando eu faço essas coisas e como que fazer essas coisas ajuda outras pessoas. Então, foi isso que eu expliquei para ele. E aí a gente leu a escritura aqui de Doutrina e Convênios que pede no manual, né? Doutrina e Convênios 86 pede os versículos de 1 a 7, que fala sobre a parábola do joio e do trigo, né, que o Senhor fala. Mas eu vou ler apenas o versículo 7, isso porque para não ficar cansativo para a criança. Então eu li só o versículo 7 para o meu filho, porque eu já tinha explicado a parábola, a gente já fez aquela dinâmica de achar o trigo, né, ele caça o trigo. E agora o versículo 7. Portanto, deixai que o trigo e o joio cresçam juntos, até que a colheita esteja completamente amadurecida. Então, colhereis primeiramente o trigo, dentre o joio, e depois da colheita do trigo, eis que o joio será amarrado em feixes e o campo estará pronto para ser queimado. Então, primeiramente, o Senhor vai colher o trigo. Então, o trigo é muito importante, nós podemos ser o trigo, né? Quando nós fazemos as coisas certas. E quando nós fazemos as coisas certas, o Senhor nos usa como instrumentos para ajudar outras pessoas no plano dele, no plano perfeito dele. Prestei o meu testemunho, cantamos o último hino e fizemos a última oração. E é isso. Esse foi o vídeo. Esse foi o segundo tópico, né? Posso ajudar a reunir o povo de Deus. Como primeiro hino, nós cantamos Levaremos o Mundo à Verdade. Acho que não tem um hino que se encaixa tão perfeitamente como isso. E como último hino, nós cantamos Eu Quero Ser Como Cristo, né? Que fala a importância de sermos como Cristo e sobre como que ser como Cristo ajuda outras pessoas. E agora a gente vai pro próximo tópico, né? Eu espero realmente que esses vídeos estejam te ajudando a criar debates e memórias incríveis na sua família. Dando então continuidade ao segundo tópico do nosso vídeo, posso ser uma luz para as pessoas. Aqui estão, vou ler o que pede o manual, né, e depois a gente passa a dinâmica em cima. Aqui estão algumas perguntas que você pode fazer a seus filhos ao debater Doutrina e Convênios, seção 86, versículo 11. Como a luz nos abençoa? Como é não ter luz? Como podemos ser uma luz para outras pessoas? Ajude seus filhos a pensar em maneiras pelas quais podemos continuar na bondade de Jesus e compartilhar com outras pessoas. Se você me segue, você vai ver que esse tema também já foi falado aqui no Vem Segue-me e que a primeira vez que nós falamos sobre luz. Então, primeiro nós usamos aqueles potinhos, né, e explicamos para crianças pequenas, lembrando que o canal ele é voltado para crianças pequenas ou com necessidades especiais, né, atípicas. Então, a gente usou os potinhos para falar o que era a luz. Na segunda vez que a gente falou sobre esse tema, que já é a terceira vez que aparece luz aqui, né? Na segunda vez que a gente falou sobre esse tema, então a gente mostrou o bonequinho e com a luz, né, falando como que a gente irradiava essa luz. E hoje a gente está falando ainda sobre posso ser uma luz para as pessoas, mas principalmente iluminando lugares escuros, né, que é o que eu vou focar agora. Então, eu relembrei com o meu filho, né, o que já foi dito, sempre relembra com a criança, se você tá vendo que o tema tá se repetindo, é legal sim você relembrar com a tua criança o que já foi falado, até para puxar na mente da criança, né, que aquele assunto já foi dito, porque aí abre espaço, né, abre chance para ela ter uma compreensão de forma diferente.
Então eu relembrei com ele, né? Inclusive usei as mesmas figuras que eu usei lá atrás. Mostrei pra ele, falei, olha, então a luz, ela serve pra gente iluminar, né? Então eu mostrei que era luz. Nós somos luz, né? O Pai, tudo que é de Deus é de luz. Quando nós fazemos as coisas boas, né? A gente faz oração, a gente lê as escrituras, a gente vai ao templo, vai à igreja, nós ajudamos o nosso próximo, nós nos enchemos de luz, né? E aí a gente consegue ajudar outras pessoas com a nossa própria luz. E para essa dinâmica, eu esqueci de mencionar, para essa dinâmica eu vou usar um espelho. Pode ser um espelho de qualquer tamanho. Esse aqui é um espelho de um brinquedo antigo do meu filho, que eu vou usar aqui, né? Então vamos usar o espelho. E aí então, né, eu falei pra ele, e aí eu peguei o espelho e iluminei. Eu não sei se vai dar pra você ver, mas, por exemplo, você reflete a luz, né, no caso daqui da lâmpada, e eu tô iluminando então embaixo da minha mesa aqui do computador. E você vai fazer isso, você vai pegar e vai iluminar os cantinhos escuros, mostrando como que essa luz ela vai refletir. Porque até então a gente tá mostrando como que a luz ela é nela, né? Então a gente mostrou o que era a luz, para que ela servia, e aí a gente mostrou que nós somos luz, mas como que essa luz irradia para outras pessoas, né? Então a gente vai usar o espelho e vai começar a iluminar os cantinhos. Você pode utilizar o espelho para fazer isso, né? Porque é legal que, olha, a luz tá vindo de lá da lâmpada ou do sol, e a gente vai usar o espelho para iluminar o cantinho. E aí você começa então a iluminar, né, os lugares com essa luz. Mas você também pode utilizar a lanterna, né? A lanterna é uma fonte de luz e olha só, a gente consegue iluminar os cantinhos escuros com a lanterna e consegue enxergar melhor, né, e tudo mais. E aí você mostra para ele que que a gente com luz consegue refletir os lugares. E como que essa luz ela pode abençoar as pessoas? Isso é uma das perguntas que pede aqui. Como que essa luz ela pode abençoar as pessoas? Então, às vezes, né, gente, lembra que eu tô falando com crianças pequenas, não estou falando com adultos. Claro que a pergunta ela muda de acordo com a idade, porque cada pessoa vai ter uma compreensão diferente, né? Um nível de maturidade diferente para poder saber responder. Crianças muito pequenas não têm isso, então por isso que a gente vai fazer a pergunta e responder essa pergunta de uma forma que a criança consiga compreender, sem ficar enrolando muito. Aí como que a gente pode, como que as pessoas, como que essa luz, né, a nossa luz abençoa a vida de outras pessoas? Às vezes a gente fica triste, né? Às vezes a gente fica magoado com alguém e outras pessoas também ficam tristes, outras pessoas também ficam magoadas. E como luz, né? Como a gente tem a luz iluminando, nós estamos com a luz e podemos iluminar, então a gente vai iluminar o coração dessa pessoa. Como? A gente pode cantar um hino, a gente pode sorrir, ajudar, dar um abraço bem gostoso. Então, existem várias formas da gente mostrar essa luz do Evangelho de Jesus Cristo, mas principalmente para crianças pequenas, que é algo que eu amo, sorrindo. Quando nós estamos felizes, a felicidade ela é contagiante, a gente pode ajudar outras pessoas assim. Tá? Então, gente, crianças pequenas até 5 anos, de novo falando, por isso que é dessa forma. Mas se você tem crianças mais velhas, você pode fazer a pergunta e esperar que essa criança responda. E você vai se surpreender com as respostas. Mas se a tua criança for mais nova, né, até seus 5 anos mais ou menos, você pode responder, você pode perguntar e dar a resposta. Se a tua criança tiver entre 4 e 5 anos, ela já vai saber falar alguma coisinha e você pode convidá-la, né, a responder. Mas se não, se for muito abaixo, ele não vai responder. Mas você pode fazer gestos, por exemplo. Como é que a gente pode iluminar a vida de alguém? É sorrindo, é fazendo oração por aquela pessoa.
fazer uma oração por aquela pessoa, dando um abraço, né, e tal. E fazer gestos e permitir que a criança responda também é uma forma. E aí a gente leu, então, a escritura que pede aqui no manual, Doutrina e Convênios 86, seção 86, versículo 11. Portanto, bem-aventurados sois se continuares em minha bondade, uma luz para os gentios, e por meio deste sacerdócio, um salvador para meu povo, Israel. O Senhor disse-o. Amém. Então, eu prestei o meu testemunho, e aí a gente cantamos o último hino e fizemos a última oração. E eu gostei de fazer essa dinâmica. Bom, eu gosto de fazer todas as dinâmicas com meu filho, né? Mas essa foi legal relembrar com ele luz, depois ele quis ficar brincando com a lanterna e com o espelho também, porque eu usei os dois recursos. E é isso, gente. Esse foi o segundo tópico. Como primeiro hino, a gente cantou Brilhando, Brilhando. Eu não lembro se é esse o nome do hino exatamente, porque foi assim que eu pesquisei no YouTube. Mas se não for, eu vou deixar o nome aqui certinho, se não aparecer, porque é o nome certo. Então a gente cantou Brilhando, Brilhando. E o segundo hino nós cantamos Sou da Igreja de Jesus Cristo, que eu acho que reflete muito bem a luz, né? Quando nós nos impomos como nós somos, a gente acaba transmitindo essa luz mais fortemente, né? E ele não precisa e não deve ter vergonha de que ele é membro da verdadeira Igreja de Jesus Cristo. E é isso, gente. Vamos passar para o último tópico, né, da nossa semana que tá no finalzinho já. Vamos lá? Posso permanecer em lugares santos. Se você... Bom, vou ler primeiro o que pede aqui no manual, depois a gente fala, né, sobre qual foi a dinâmica que eu montei. Leiam juntos Doutrina e Convênios, seção 87, versículo 6, para saber o que o Senhor disse que aconteceria nos últimos dias. Depois você pode falar sobre alguns dos desafios que você e seus filhos enfrentam. No versículo 8, o que o Senhor disse que podemos fazer nos momentos difíceis? Ajude seus filhos a fazer uma lista de lugares santos, pensamentos santos e ações santas que podem ajudá-lo a enfrentar perigos espirituais. Para mais ideias, veja o vídeo Permanecer em Lugares Santos. Então, tem os vídeos, né? Aqui tem 2 vídeos, na verdade, aqui no manual, e tem essa casinha aqui, não sei se dá pra vocês verem, que é para criança fazer a lista, né, de lugares santos. Eu utilizei, né, ainda fala, meu lar pode ser lugar santo. Eu utilizei a gente já falou sobre isso, né, não é a primeira vez que esse tema aparece aqui no canal, aqui no manual, perdão. E a primeira vez que eu falei sobre isso, eu trouxe as gravuras do templo, da igreja e uma imagem igual a essa daqui da casa com a foto da família para simbolizar o nosso lar. Então, eu mostrei para ele que aqueles eram lugares santos, então eu relembrei isso com ele. Se é a primeira vez que você está falando isso com o teu filho, com a tua criança, é legal você falar o que são lugares santos para depois, numa outra oportunidade, você apresentar o tema de uma forma diferente, tá bom? Mas não, como diz a minha mãe, não coloca a carroça na frente dos bois. Vamos lá. Então eu comecei relembrando com meu filho, então você lembra, né, que os lugares santos, mostrei, o templo é um lugar santo, a igreja é um lugar santo e a nossa casa também é um lugar santo, né? Quando a gente quando a gente permanece em lugares santos, você lembra do dinossauro que ia te pegar, mas se você estivesse nesses lugares santos, ele não conseguia pegar você? E é exatamente assim na nossa vida também. Você lembra que a mãe falou sobre isso? Que às vezes o inimigo, ele tenta nos machucar espiritualmente, mas se a gente está nesses lugares santos, ele não pode nos pegar. E nós também já falamos, né, que a gente falou anteriormente que nós somos luz e que a nossa luz, ela se espalha, né? Mas a gente tem que permanecer em lugares santos, em lugares que nos estimulam a viver o Evangelho. Por quê que isso é importante? Então, eu vi essa dinâmica há muito tempo atrás no YouTube e eu gosto muito de usar essa dinâmica, tá? Só um adendo.
E eu gosto muito de utilizar essa dinâmica, não sei quem fez, se você souber, deixa aqui nos comentários para eu dar os devidos créditos, tá? Então eu dei um copo descartável, você vai precisar de copos ou de bolinhas de papel, tá? Funciona das duas formas. E você vai, ou balão, também funciona bastante. E você vai entregar para a sua criança um copo, né? Para cada um dos membros da família você vai entregar um copo e você vai ficar com outro copo, né? E a gente vai entender como que funciona aí os lugares santos, porque que é tão importante a gente permanecer em lugares santos, né? E depois a gente vai entender o que nós podemos fazer para permanecer santos, mesmo quando nós não estamos nesses lugares. Como que o ambiente influencia a gente. Então, dei para cada um dos membros da família um copo e segurei o copo. E aí eu falei para eles, agora vocês vão fazer o que eu tô fazendo com o meu copo, tá? Agora façam o que eu faço com o copo. Coloquei o copo na testa. Agora façam o que eu faço com o copo. Coloquei o copo no queixo. Agora eu vou contar até 3. 1, 2, 3. E amassei o copo. E aí todo mundo amassou o copo também, né? E eu virei e falei assim, eu não falei pra amassar o copo. Eu não falei pra vocês façam o que eu tô fazendo. Eu falei que ia contar até 3. Por que vocês amassaram o copo? Quando nós estamos em lugares que não são santos, a influência do lugar pode fazer com que a gente confunda instruções, confunda amizades, né? Confunda nossos valores e princípios. E aí a gente amassa o copo. Aí a gente às vezes dá uma deslizada, porque o ambiente faz com que nós erremos. Por isso que é importante permanecer em lugares santos e não ser movidos. Mesmo quando a gente precisa estar em outros lugares que não são tão santos, né? Como a escola, que às vezes fala muito palavrão, às vezes tem muita besteira que alunos e professores acabam falando. Mas se nós estamos firmes nos lugares santos, a gente não vai se confundir. Por quê? Porque nós estaremos perto do Pai Celestial. A gente já aprendeu a ouvir a voz mansa do Espírito Santo. E quando nós ouvimos essa voz mansa do Espírito Santo, quando nós damos atenção a essa voz que não grita, que fala bem baixinho, bem suave, quando nós damos ouvidos a essa voz, nós não erramos, nós não nos confundimos e não somos levados a fazer o que os outros fazem, né? A seguir modinha. Por isso é importante que nós fiquemos firmes em lugares santos. E aí eu li com ele, né, a nossa escritura, Doutrina e Convênios, seção 87, versículo 8. Portanto, permanecei em lugares santos, e não sejais movidos, até que venha o dia do Senhor, pois eis que depressa vem, diz o Senhor. Amém. Então nós enfrentamos muitos desafios, né? Nós passamos por várias coisas, seja no trabalho, como mãe, como papai, né? A mãe trabalha em casa, então é menos pior. Mas como papai que trabalha fora, às vezes escuta coisas ruins, vê coisas ruins, né? Na rua tá fadado tudo, ou como Logan, que vai começar a ir para a escolinha, às vezes vai ver, fazer coisas ruins, mas nós estamos firmes na causa de Cristo, nos lugares santos, a gente não vai cair, não vai ceder à tentação, porque nós vamos ter atenção plena ao que o Espírito está falando, mesmo com os ruídos do mundo. Quando nós fazemos o certo, nós estamos ao lado do Pai Celestial e Ele nos protege e nos orienta. Então, a gente leu essa escritura, né? Eu dei essa explicação, eu prestei o meu testemunho, o meu esposo prestou o testemunho dele. Essa foi uma dinâmica que a gente fez no noite familiar. Então, prestei meu testemunho, a gente cantou o último hino, fizemos a última oração e é isso. E finalizamos, né, nosso tópico, né, nossa aula, nossa mensagem. E é isso. Com o primeiro hino, nós cantamos Sou Filho de Deus, que é um hino que meu filho gosta bastante.
E como último hino nós cantamos Segue o Profeta, né? Porque seguindo o profeta a gente tá em lugares santos na nossa mente, pelo menos, né? A gente começa a reservar. O meu filho, ele é uma criança de 3 anos, então ele não tem ainda como pensamentos, ações ou até mesmo lugares. São coisas que eu tenho que ir ensinando ele, né? E falando pra ele. Mas se a sua criança, ela já é maiorzinha e ela já consegue raciocinar, você pode dar o desenho, pedir para que ela fale e desenhe, né, coisas, pensamentos santos. Você pode inclusive falar, quando um pensamento intrusivo vem à mente, né, quando aquele pensamento de como eu quero ser como Cristo, né, às vezes eu fico tentada a fazer uma coisa errada, né, e aí o Espírito Santo vem, né, e fala, ame seu próximo como Jesus. Ou então, como às vezes a gente pensa coisas erradas, inveja, orgulho, e aí você ensina, pode até introduzir isso, né? Como que eu posso mudar os meus pensamentos quando esses pensamentos vêm? E é totalmente normal, né? Você vai abrir espaço. Eu lembro que eu fiz essa dinâmica com os jovens uma vez, para falar sobre saúde emocional. E a gente falou sobre os sentimentos, né? A gente utilizou os divertidamente para falar sobre os sentimentos e emoções e como que a gente poderia permanecer em lugares santos quando viessem. Então, se a tua criança às vezes é uma criança muito brava, tem muita raiva, às vezes você pode ensinar, né, mesmo que seja pequenininho, sobre como que ele pode controlar a raiva. É normal sentir raiva, a mamãe também fica com raiva algumas vezes, mas como que a gente pode controlar a raiva? A gente pode controlar a raiva respirando fundo, chamando a calma, contando até 3, né? A gente pode tomar um copo d'água, mas se você sentir muita vontade de jogar alguma coisa no chão, né? Celular, alguma coisa, vamos pegar o bichinho da raiva? O Logan tem o bichinho da raiva, que nada mais é do que uma pelúcia, que quando ele fica com raiva, ele pode jogar essa pelúcia no chão porque não vai quebrar. E é a única coisa que ele pode jogar no chão. Hoje ele já não usa mais esse bichinho da raiva, isso aconteceu lá no ápice do Terrible 2, né? Dos terríveis 2 anos. Mas hoje ele já não usa mais esse bichinho da raiva, mas ajudou muito, que toda vez que ele ficava com raiva, ele jogava aquele bichinho na parede. E foi uma forma dele controlar a raiva, né? Que a gente achou dele controlar esse momento em que ele ficava estressado e tudo mais. Então, é algo que você pode conversar com a tua criança, né? Sobre inveja, se você às vezes perceber que teu filho tá desejando coisas que não são dele, desejando uma vida que não é dele, desejando muito uma vida que tá se passando às vezes na internet, na televisão, a gente pode chamar e ajudar, né? Como que a gente pode controlar a inveja? Tá tudo bem sentir inveja, não tem problema sentir inveja. Isso é um sentimento dentro de nós, né? Do nosso homem natural, faz parte da nossa mortalidade, tá tudo bem sentir inveja. Você não é uma pessoa ruim por isso. Mas você não pode deixar a inveja te controlar. Você não pode deixar a inveja comandar a sua cabeça e seus sentimentos. Como que a gente pode mudar a inveja? Né? E eu fui tratando disso com as moças também, sobre raiva, sobre inveja, sobre ansiedade, sobre depressão, né? Então eu fui mostrando e gente, de verdade, tá tudo bem mesmo. Esses sentimentos, raiva, inveja, ansiedade, depressão, tristeza, alegria, todos os sentimentos, eles fazem parte da nossa mortalidade, eles fazem parte do ser humano e tá tudo bem sentir isso. Você não é uma pessoa ruim. Se você sentir inveja, se você sentir raiva, se você se sentir ansiosa, às vezes depressiva, ou se você estiver triste, isso não faz de você uma pessoa ruim ou um péssimo discípulo de Jesus Cristo. Muito pelo contrário, quando a gente identifica esses sentimentos, que nós estamos tendo esses sentimentos, a gente pode trabalhar para cortar esses sentimentos, né? A gente pode trabalhar para amenizar. E tá tudo bem. Nossa, queria tanto ter aquele carro. Poxa, tô com inveja. Como é que eu posso mudar isso? E principalmente em adolescentes, se você tem filhos adolescentes, falar de sentimentos é algo que vai ajudar muito, porque os jovens, né, as crianças, nessa faixa etária dos 2 até os 4 anos mais ou menos, eles passam por muitas mudanças, né? Dos 2 anos, a cabeça da criança ela muda, ela começa a entender que ela não está fazendo mais parte da mãe, ela já começa a querer ter autonomia. Aos 3 anos também, ele quer ser independente. Meu filho está nessa fase de rebeldia.
quer ser independente, aos 4 anos, a criança ela já vai começar a ir para a escola obrigatoriamente, se ela não vai antes, né, que é o caso do meu filho. Então vai ter todo aquele monte de emoção e a criança às vezes não sabe lidar com isso. E quando é adolescente, que na verdade é um Ctrl+C e Ctrl+V, adolescente é a mesma coisa, ele tá saindo daquela fase de criança, de brincar, de ter os pais mais perto, tá querendo sim experimentar a independência deles, né, tá querendo provar o seu valor, mas ainda não tem essa maturidade, porque eles ainda não são adultos, então eles estão bem no meio, né, às vezes eles não têm muitas vezes voz, tanto a criança pequena quanto o adolescente. Muitas vezes não são levadas a sérios, não têm voz, são rotulados, né, taxados como chato e tudo mais, e isso não é saudável. A gente pode utilizar esse tema de permanecer em lugares santos para mostrar que esses sentimentos são válidos, são normais e tá tudo bem, não faz dele uma pessoa ruim, mas que se deixar guiar por esses sentimentos negativos vai fazer dele uma pessoa ruim, né, porque você vai começar a fazer coisas que não são legais. E como que eu posso permanecer em lugares santos quando esses pensamentos surgirem? Como que eu posso permanecer em lugares santos? Às vezes, principalmente adolescentes, né? Eles vêm numa roda de amigos, acabam vendo um vídeo que não pode, mesmo que seja por alguns segundos que saia de perto, mas aquela imagem fica na mente. Como que ele pode transformar isso, trocar rapidamente esse pensamento para que possa manter em lugares santos? Como que suas ações podem ser guiadas? Dá espaço para tua criança, dá espaço para teu adolescente poder ter voz, porque no mundo eles não têm, mas dentro de casa, que deve ser um lugar santo, eles devem ter. Eu recomendo fortemente a leitura, são 2 livros que não são da igreja, né, mas eles são livros que vão te ajudar muito a compreender, né, a ter uma compreensão melhor do que eu tô falando. Né, que é O Cérebro da Criança, que eu comecei a ler esse livro quando eu tive meu filho, para justamente compreender, né, todos os passos da criança. Ele é um livro de neuropsicologia muito bom, e ele retrata como que são os sentimentos, a formação cerebral da criança pequena até os seus 8 anos de idade, e o cérebro do adolescente, que traz, né, também como que está sendo a formação. Eu lembro que eu li esse livro, O Cérebro do Adolescente, quando eu fui chamada como presidente das moças, justamente para poder ajudar, né, entender e ajudar melhor as moças que eu estava servindo. Então, se você trabalha ou lida com jovens ou crianças, eu recomendo fortemente a leitura desses 2 livros incríveis. E um outro livro que eu recomendo também é O Poder da Autorresponsabilidade, porque ele mostra que eu recomendo dar esse livro para que esses adolescentes leiam, porque muitas vezes a gente fica só pedindo ao Senhor, né, só em oração, e faz só oração, só oração, só oração. E às vezes a gente até culpa o Pai Celestial por isso, né, por coisas, mas que não acontece da forma como a gente pediu em oração. Mas o poder da autorresponsabilidade é isso, né, ele te traz uma visão de que você está levando a vida que você quis levar, foram suas escolhas. O Pai Celestial ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Então ele te dá essa visão sobre como que a gente pode utilizar o nosso livre-arbítrio, né? Ele fala muito sobre isso de uma forma positiva, né? De uma forma que a gente tem que orar, a gente tem que pedir a Deus, sim, mas a gente também tem que levantar e agir e fazer. É um baque bem grande assim para quem tá acomodado. E é isso, tá? Não tô fazendo propaganda nem publicidade de nada, mas eu acho que agrega. Eu tenho um grande carinho pelas minhas meninas, né, que eu servi, ainda tenho contato com elas, e principalmente por essa área de berçário, porque o meu filho hoje ele não tem aula em berçário, muitas das vezes que a gente estuda é aqui em casa que ele tem essa formação primordial, né, de estudo das escrituras. E eu acho que o Pai Celestial, eu não vou saber a escritura toda de cor, então eu vou deixar ela aqui. Ele fala que a gente deve buscar diligentemente nos melhores livros palavras de conhecimento, né? Porque isso vai nos ajudar. Ser discípulos de Jesus Cristo é isso. É você ter as 4 áreas muito bem desenvolvidas. Então você precisa ter sim, treinar o seu intelectual, treinar o seu espiritual, treinar o seu social e o seu físico. Jesus Cristo ele não ficou só sentado
em sua casa lendo as escrituras, ele falou com as pessoas, ele serviu as pessoas, ele construiu todo tipo de coisa, ele estudou porque ele tinha uma formação, né? Então, como discípulos de Jesus Cristo, nós também devemos procurar e fazer as melhores coisas. E é isso, gente. Eu espero que tenha te ajudado. Se você curtiu, clica em inscreva-se. Se você não for inscrito, se você for inscrito, muito obrigada por estar aqui comigo. Curte, comenta e compartilha com aquelas pessoas que você acha que precisam saber. E por favor, separem um tempo e sejam discípulos de Jesus Cristo. E ensinem seus pequenos a serem discípulos de Jesus Cristo também. Muito obrigada, um forte abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!